Fala acerca da natureza da fé, a sua essência, a sua composição, não apenas como uma dádiva, um dom outorgado por Deus aos nossos corações, mas também um caminho por onde nós devemos prosseguir. É uma vida crescente em comunhão com Deus, e só existe essa possibilidade de relacionarmos com Deus, de termos comunhão com Ele, se tivermos fé. Sendo assim, o autor dos Hebreus, a partir do verso número 4, ele vai apresentar exemplos de homens e mulheres que tiveram essa mesma fé, da qual é exigida do verso 1 ao 3. E a base da fé que esses homens tiveram é a fé de que Deus é o Criador, que todas as coisas veio a existir por meio desse Deus, certo? Então, semana passada nós vimos acerca da natureza e começamos a ver esses exemplos do passado. Falamos sobre Abel, falamos sobre Enoque e falamos sobre Noé. Nessa manhã nós vamos nos propor a passar dos primeiros heróis e agora adentrar aos patriarcas. E a leitura inicia a partir do verso número 8. Ok? Então nós vamos, de acordo com cada patriarca apresentado, a gente vai lendo, porque como o texto é muito grande. Amém? Então, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Jacó, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos te bendizer, ó Senhor, por essa manhã e a oportunidade que nós temos, ó Senhor, de meditarmos em tua palavra. Que teu Espírito, ó Senhor, a utilize para edificar o nosso coração, edificar também as vidas, ó Senhor, dos irmãos que se encontram em casa ou que posteriormente irá ver, Senhor, a ministração. Que o Senhor seja glorificado em tudo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, primeiramente precisamos iniciar falando acerca dos patriarcas, como já foi nos falado já agora pela manhã, na devocional, acerca do alcance desses homens através da fé. Já que Paulo nos falou que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e de Abel a Noé, a percepção do Deus Criador, como aquele lá, né, lá do início, o Criador mesmo, era mais palpável, era mais ouvido nas bocas dos homens do que na época de Abraão. Lembrem que Abel é filho de Adão, certo? Depois de 7 gerações vem Enoque. Ou seja, ainda que seja um tempo considerável, porque são cerca de vários anos, centenas de anos, mas mesmo assim é um tempo curto, porque as pessoas que ainda tinham uma idade muito longa, mas era a mesma pessoa que estava lá no início. Então, ouvir acerca de Deus como Criador era algo mais fácil do que no tempo de Abraão. É tanto que Abraão não cria no Deus como Criador. A sua família cria em vários outros deuses. Porque lembra que depois de Noé, né? Aí tem toda a dispersão dos povos lá. E nessa dispersão os povos começam a adorar e criar os seus deuses. E Deus fala com Abraão. Há um chamado de Deus ao coração de Abraão. Deus poderia ter chamado o irmão de Abraão. Poderia? Mas Deus chamou Abraão. Poderia ter chamado o pai de Abraão. Mas Deus chamou Abraão.
E a intenção do que o autor aos Hebreus quer dar aos seus leitores não é simplesmente recontar a história, porque os seus leitores conhecem muito bem da história da qual ele está escrevendo. E nós também. Só que ele quer fortalecer os irmãos a não retrocederem. Ele vai recontar as partes principais da história de cada patriarca e depois de Moisés e adiante, para que nós venhamos observar os atos de fé que eles tiveram e tomarmos esses atos de fé como exemplo para aplicarmos na nossa vida. Então, resumidamente, justamente por conta do tamanho, a nossa intenção também nessa manhã é apenas pegar os atos de fé descrito pelo autor aos Hebreus, para observarmos eles e aplicarmos em nossa vida. Então, o primeiro ato de fé de Abraão é que, após ele ser chamado, ele fez o quê? Ele obedeceu. Não houve nenhuma recusa, nenhuma dúvida, nem muito menos da parte do coração de Abraão, uma rejeição ao chamado de Deus. Na realidade, irmãos, ninguém resiste a esse chamado. Quando Deus chama o homem, ele vem. Então, obedientemente, a criatura ouve a voz do seu Criador e se entrega. Então, ao ouvirmos a voz do Senhor, não resistamos, mas vamos obedecer. Deus chama Abraão, e o chamado de Abraão é muito simples. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e eu vou te fazer uma bênção. Deus chama, Deus garante, Deus promete, Deus cumpre. Abraão sendo o instrumento de Deus para que, através de sua descendência, o Messias viesse, o descendente, ele obedece. Então, primeiro ato de fé de Abraão foi obedecer. Tendo em vista que a obediência, ela precisa ser acrescida, porque se apenas obedecermos em uma vez que ouvirmos a Deus, mas Deus não nos fala apenas uma vez, Deus está constantemente mantendo um relacionamento conosco. E a obediência, ela deve ser, assim como a fé acrescida, crescida. Então, Deus chama Abraão, ele obedece. E o caminho que Deus faz com que Abraão trilhe é um caminho árduo e difícil, irmãos. Deus o chama e agora Deus, pela fé, o faz peregrinar. Sair da casa de seu pai, do conforto das posses que ele tinha, porque se pegarmos, irmãos, lá em Gênesis, a passagem que mostra os bens que Abraão tinha, era muito melhor Abraão ficar onde estava. Fácil, uma terra boa, com rios próximos, ele tinha servos, ele tinha animais, e às vezes a gente não esquece um pouco que um trajeto como esse, a dificuldade que é, vários quilômetros a pé, com uma multidão de servos, todos levando suas casas, porque não tinha casa, era tudo tenda, uma grande comitiva andando pelo deserto, até chegar na terra que Deus tinha prometido, com vários animais, e mais, não era apenas a sua comitiva, tinha mais de uma comitiva. Então, irmãos, pensemos, irmãos, que a peregrinação também precisa ser realizada por fé. Não foi o fato apenas de você ter ouvido a voz do Senhor e ter obedecido ao seu chamado, que agora, nessa peregrinação que estamos, nós iremos viver de toda forma ou de todo jeito.
É exatamente na peregrinação aonde a nossa fé será exercida. Utilizaremos ela no dia a dia. Porque naquele dia, quando o Senhor nos chamou e ouvimos a sua voz e obedecemos ao seu chamado e nos entregamos ao seu senhorio, o seu senhorio sobre nós não é exercido apenas naquele dia. É até a sua volta ou até a nossa ida a Ele. E nós não somos provados logo no momento do chamado. Nós somos provados na peregrinação. E é o que aconteceu com Abraão. Ele partiu para um lugar onde ele não sabia, e isso é algo literal. Nós também estamos aqui, ainda que você não pretenda sair de Campina. Mas possa ser que no curso da sua história você não sabe o que é que vai acontecer. Você não sabe. Você pode ser transferido do seu trabalho, ou perder o seu trabalho, ou ter uma enfermidade, ou perder algo. Isso, ou Deus mandar você ir para outro canto. E é justamente nessa vida diária comum, que para muitos é irrelevante, o café com leite, o pão com ovo, o feijão com arroz, o básico da nossa vida. É nesse momento básico de acordar pela manhã, bem simples, ir para o seu trabalho, essa vida comum. É nesse momento em que Deus quer nos utilizar nessa peregrinação. Porque quando nós estamos confortáveis demais, debaixo das nossas tendas, com tudo que é favorável à nossa volta, e Deus nos manda sair desse lugar de conforto para viver uma vida desconfortável para a carne, mas acrescida de fé para o Espírito, é nesse momento em que a nossa fé precisa ser exercida. É quando Deus nos convoca para algo que nós não queríamos ou nem imaginamos. É quando Deus exige de nós dar um passo a mais, fazer algo mais, perdoar, amar mais, entregar-se mais. Então, além de obedecermos assim como Abraão obedeceu, e peregrinarmos por esse caminho, pois o verso 9 diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Literalmente, Abraão passou boa parte dos seus dias, uma grande parte dos seus dias, na terra que futuramente seria a terra da promessa. Esteve lá. Ele foi enterrado lá. Mas ele vivia de uma forma como se aquela terra que era prometida, e de fato era, não fosse a terra literal que Deus tem preparado para ele. Porque o que Deus preparou para Abraão não foi Jerusalém, não foi a Canaã, não foi a Israel que seria no tempo dos reis ou nos nossos dias. Abraão, ele creu em algo além, superior do que essa terra. Ele creu no porvir. Irmãos, perceba tamanha fé que Abraão teve, pois não há registro de quando Deus falou com ele, falou literalmente isso, mas a beleza do que o autor aos Hebreus nos apresenta é algo que é exclusivamente desse texto. Em nenhum outro texto há essa interpretação da história de Abraão. Pela fé, verso 9, tá? Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Qual era a promessa, irmãos? No chamado ele ouviu essa promessa, que se ele saísse da casa de seu pai, fosse para a terra que Deus iria o mostrar, Deus o iria abençoar. Iria ele e a sua descendência. As estrelas do céu, ao olhar aquela multidão de estrelas,
não se compararia com o que haveria de vir de sua descendência, nem as areias do mar. Irmãos, por conta das cidades e da iluminação que temos nas cidades, nós somos impedidos de ver literalmente como o céu é. Aqui na nossa região da Paraíba, tem um ponto muito bom de ver as estrelas. É lá para o lado de São João do Cariri. Mas um local fantástico que os cientistas utilizam para ver as estrelas é no deserto, no Chile. Irmãos, se você vê uma foto, não tem explicação. O céu não é preto como o nosso. O céu é totalmente brilhante, cheio de estrelas. Porque lá não tem nuvens, por ser um deserto que quase não chove, e não tem iluminação. E exatamente no tempo de Abraão, que não havia iluminação, e andando pelo deserto, quando Deus fala-lhe ao coração, fala de algo que é palpável a ele. Ele andava sobre a terra, ele via a quantidade de pó, de areia que havia em seus pés, e quando ele olhava para o céu, ele via a promessa de Deus. A palavra de Deus se cumpriu em Abraão. Irmãos, esse homem com a idade já avançada, Deus fez cumprir a sua palavra em sua vida. Então, além de obedecer, que é o seu primeiro ato de fé, ele peregrinou, ele exercitou a sua obediência, peregrinando na terra da promessa, e agora, verso 10, ele espera, ele aguarda. Verso 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. No tempo de Abraão, havia edificações com estrutura. Nós temos aí a civilização egípcia que nos garante isso. Mas os hebreus não tinham essa tecnologia. E mais, não era a intenção deles utilizar essa tecnologia, construir literalmente casas de barro ou de pedra, porque eles peregrinavam, eles eram nômades. Eles estavam aqui, saíam, iam para outro lugar. Por questões de tempo, por questões de estação, por questões de alimentação, para prover alimentação aos seus animais. Então, ao sair da sua terra e peregrinar no deserto, ele espera que a promessa de Deus não se registre em um local fixo nessa terra. Ele aguarda uma cidade que é Deus o edificador, não os homens. Ele não crê na Jerusalém que seria na frente, nem na cidade que estava na região dos Jebuseus, mas sim na Nova Jerusalém, na terra que Deus fará descer dos céus. Se Deus, irmãos, prepara para nós, ou nos dá uma promessa, ou fala ao seu povo algo que requer dele obediência, peregrinação, ele também requererá que nós esperemos. Aguardemos a sua palavra ser cumprida. Ainda que tardia, ainda que demorada, o que Deus falou, irmãos, se cumprirá. Porque ele não pode mentir. Ele disse a Abraão que faria dele uma grande nação. E Deus o fez. Verso do número 10, de 8 ao 10, que fala de Abraão, essa promessa que foi feita alcança a sua descendência, e tanto a descendência literal dele, os seus que nasceram de seu sangue, como os que tiveram a mesma fé que ele teve.
Aqueles que no tempo da graça ouviram o seu chamamento, obedeceram, peregrinam e agora aguardam. Por isso, temos a mesma fé que Abraão teve, porque não havia lei no tempo de Abraão. Abraão foi salvo, foi justificado pela fé, não havia lei, foi puramente graça de Deus ao coração de Abraão. Deus chama Abraão, Deus escolhe Abraão, assim como Ele nos chamou, assim como Ele nos escolheu, e o seu chamado é eficaz, não há resistência à voz de Deus, porque quando Deus nos fala, os nossos ouvidos ouvem, se destampam. Então esse Deus que fala agora ao nosso coração, Ele falou ao coração de Abraão. E Ele não apenas falou ao coração de Abraão, também falou ao coração de Sara, a sua esposa. E aqui há algo interessante, irmãos. A promessa que foi feita a Abraão também foi feita a Sara. E sem Sara, a promessa de Abraão não existiria. Porque Abraão teve um filho, mas não foi com Sara. Então não seria o filho da promessa. Vejamos o que o texto diz acerca de Sara. Verso 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. O que me chamou a atenção acerca de Sara foi Deus ter capacitado ela para ser mãe. Que capacitação é essa que Deus fez a Sara? Podemos interpretá-la de duas maneiras. Primeiro, Sara não era uma mulher que vivia só dentro da tenda. Assim como as mulheres do Antigo Testamento, elas ajudavam o seu esposo no trabalho diário. Lembra lá da mulher de Provérbios, a mulher virtuosa? Ela prepara tudo na sua casa e prepara o seu esposo e seus filhos. Sara também era assim, não era diferente. Então, que capacitação foi essa que Deus fez? Pois Sara já sabia cuidar da casa. Sara já sabia fazer o almoço, o café de Abraão. Tinha café, né, naquele tempo. Tinha um suco lá de alguma fruta com pão. Um chá, né? Não sei se tinha chá também. Não. Tinha peneira naquele tempo. Percebe, irmãos, que essa capacitação que Deus deu a Sara é um poder, foi um poder para torná-la mãe, porque mulher ela já era. Ela já era habilitada, ela já era experiente, ela já era uma senhora idosa. Já tinha sido moço, já tinha sido uma mulher formada e agora era uma senhorinha, Dona Sara. E agora, Deus olha para essa mulher, essa senhorinha com os cabelos em branco. Sara, tu vais ser mãe. Sara tinha idade para ser bisavó, mas não tinha como, porque naturalmente o seu ventre era impedido de ter filhos. Então, irmãos, Deus miraculosamente, com poder, a capacita a ser mãe. Deixa o seu ventre como de uma jovem de 18 anos, bem novinho. As mulheres sabem, né, que os seus dias duram até a menopausa, né?
A Bíblia não diz em que dias a Sara estava. Eu não sei se ela... Eu só sei que Deus fez um grande milagre. Um grande milagre. E se você for procurar estudar como é a dificuldade, toda o milagre que é da vida para um filho nascer, irmãos, de um ventre amortecido, como diz o autor aos Hebreus, Deus gerou vida. De onde não poderia haver vida, Deus dar a vida. Ele é o autor da vida. Esse que prometeu a Abraão, que falou aos seus ouvidos, que daria um filho, ele gerou vida em um ventre que estava morto. Por isso, lá na frente, nós vamos ver que Abraão, que já tinha visto um ventre morto dar a vida, ele creu que um corpo morto, que seu filho passaria. E não um morto apenas com cutelo, porque quando Deus ordena a Abraão a sacrificar o seu filho, ele tinha que sacrificar, ele tinha que imolar o seu pescoço, derramar o seu sangue sobre o altar, colocar a lenha, tocar fogo. Ele creu que do pó, ele creu que da cinza de seu filho, Deus poderia ressuscitá-lo. Que fé! Que fé Abraão teve? Que fé esse casal teve? Como foi nos falado logo na devocional, essa mulher que Deus a capacitou para ser mãe, ela riu. Aparentemente ela não creu. Como é que pode um negócio desse? E o interessante, irmãos, é que no texto hebraico a palavra para sorriso é exatamente o que vai dar ao nome de seu filho. É aquele que faz sorrir a minha face. É aquele que quando eu olho, eu me vejo e sorrio. Esse que é a promessa de Deus cumprida na vida de Abraão e de Sara. Deus a capacitou para ser mãe. E mais, verso de número 11 ainda. O texto diz que mesmo ela sendo avançada de dias, tendo Deus a capacitado, tendo dado poder para ser mãe, teve por fiel aquele que havia de feito a promessa. Sara creu no que Deus falou ao seu esposo. E aqui está uma grande lição para nós, como família. Deus ainda continua falando ao seu povo. Deus ainda continua falando aos homens e às mulheres. Deus fala aos homens. E cabe, quando Deus nos falar, nós darmos ouvidos. Quando Deus falar ao coração do homem, a mulher tem que crer no que Deus falou ao homem. Pois se a mulher for contra aquilo que Deus dá como comando ao homem, as coisas irão travar. Até o ouvido da mulher dar ouvidos à voz de Deus. Enquanto ela não der ouvido, trava. Fecha as portas. Aos dois perece. E quando Deus fala ao coração do homem e o homem não quer dar ouvidos, os dois também perecem. Então, irmão, se Deus falou com você, obedeça. Caminhe ouvindo o chamado de Deus. Se entregue a essa vontade de Deus. Peregrine nessa terra que Ele tem nos dado. E aguarde e espere que essa promessa se cumpra. Lembrando, irmãos, que tudo isso, da qual é prometido por Deus e é apresentado a Abraão primeiramente e depois a Sara, é uma perspectiva da pessoa do Filho unigênito. É acerca de Cristo. Deus promete a Abraão, Deus promete a Sara, nós vamos ver que Deus promete também a Isaac, Deus fala a Jacó, Deus fala a Moisés, Deus fala aos demais
heróis da fé. Mas Deus fala de algo que faria na vida deles e que vai também redundar na nossa vida, mas tudo isso Ele fala de algo que é o seu Filho, que Ele já nos falou no início da carta, que é a palavra última e definitiva, que Ele entregou aos homens, Jesus. Então, é um ciclo de argumentação que o autor aos Hebreus fala, apresentando Cristo como superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, tendo um sumo sacerdote superior aos levitas, sendo ele nosso sumo sacerdote e nos exortando a peregrinar até o fim. Agora ele nos quer que pela fé vivamos na pessoa do Senhor Jesus e não venhamos retroceder. Verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Esse verso explica o porquê que, literalmente, o que Deus tinha prometido a Abraão não foi Isaac só, simplesmente. Não foram os seus filhos, foi Cristo. Abraão não viu literalmente Cristo. Ele creu. E no Evangelho de João, Jesus, no capítulo número 8, vai dizer que Abraão viu a Cristo por fé. Mesmo que nós venhamos, irmãos, a estudar e ler o livro de Apocalipse, nós temos noção de como será o porvir? Vocês conseguem imaginar? As ruas de ouro, e no meio a árvore da vida, e lá não tem sol, porque quem ilumina é o próprio Deus, e todos os santos vestidos de branco, limpos pelo sangue do Cordeiro, estarão lá, e diante do trono louvando. Ainda que você tenha uma grande criatividade, você não consegue pintar esse quadro na sua mente de como será, mas você pode crer. Você pode acreditar, você tem fé que acontecerá, mesmo sem você entender como é que seu corpo será transformado, mesmo sem você entender ou saber escatologicamente se Cristo virá primeiro, se voltará, se a igreja subirá, enfim, a gente sabe porque Deus falou. Se Deus falou que o seu filho voltará, ele voltará. E cabe a nós estarmos de uma forma com corações cheios de expectativa, cheios de esperança, que ainda que nós venhamos a morrer, ainda que nós não sejamos como Enoque trasladado, ou quando Cristo voltar sermos levados ao céu, mas nós crermos que mesmo que a gente venha a morrer, que essa carne se corrompa, que esse seu corpo seja enterrado, naquele grande dia, ele lhe ressuscitará. Sem essa certeza, irmãos, a nossa fé é vã, porque estamos gerando expectativas para essa época, para esse tempo. Abraão, Sara e os demais não manteram a sua expectativa nesse tempo, eles creram no porvir. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. A peregrinação nos faz colocar os nossos olhos no céu. Sabermos que esse tempo em que
estamos é passageiro, nos faz olhar para aquilo que é eterno. Esses olhos que hoje, tá conseguindo ver bem direitinho, mas acredito que daqui a uns anos vai ter que usar óculos para melhorar, como muitos já usam. Esses braços que hoje conseguem segurar alguma coisa, que mais na frente vão começar a se cansar. Essa coluna que hoje até que não está doendo, mas quem sabe mais tarde de madrugada, balançando o menino, vai doer. Vocês estão entendendo, irmãos? Olhem para vocês e vejam se vocês são os mesmos. É passageiro, irmãos. É rápido demais. É como um sopro. É como o orvalho da manhã. Você acorda de 5 horas da manhã, tem aquela névoa. 6 horas o sol já está aqui em Campinas, já está bronzeando as pestanas. Eu estou aqui mesmo só a graça do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, se é passageiro como orvalho, se nós formos nos restringir a esse tempo, há uma expectativa de que aqui eu tenho uma boa vida. Se a gente for olhar para a nossa história, vamos retroceder alguns anos. Eu ouvi isso de alguns crentes. O seguinte: até meio do ano passado, os irmãos eram tudo confiantes. No ano que vem vai dar tudo certo. Final do ano, nada. Eita, e agora? Não vou ter nem mais filho, porque agora com esse governo aí não tem condição não. Aí, eita meu Deus. E as notícias, é só chegando notícia boa, né? Não sei o que, é doença. É a guerra, eita, tem outra guerra aí para sair. Aí você fica sendo pressionado por esse sistema a amar esses dias e confiar na sua força. Aí quando as coisas apertam, que pressiona mesmo, se você não voltar os seus olhos para o céu, você vai pirar. Porque se estivermos confiando apenas, irmãos, nesses dias, na força de nossos braços, uma simples gripe pode lhe colocar num leito e você ficar dias sem poder fazer nada. Uma topada pode fazer você, ou até mesmo um cavalo, né? Pode fazer você sair de um estado de paz e conforto para um de tribulação grande. Uma dor de dente. Você está bonzinho, de repente lhe tira a paz. Irmãos, nós não somos nada. E se não vivermos pela fé, com a expectativa naquilo que Deus trará para nós, a nossa vida não é nada. O jovem começa a finalizar os seus estudos, já fica com a expectativa de ir para a universidade. Não, eu vou passar no curso que eu quero. Aí consegue. Eita, que benção. Termina o curso. É fácil, irmãos, conseguir emprego? Quantas pessoas formadas, graduadas, com grande conhecimento, não estão desempregados? Aí o sonho que teve, a realidade mostra, a vida mostra. Não é assim não. E se começarmos a olharmos apenas para essas circunstâncias, se Abraão visse a distância que ele ia sair de Ur dos Caldeus para Canaã, o deserto que ele passaria, a seca que ele passou na terra, porque ele teve que sair da terra para ir para o Egito, depois voltar de novo para a terra, ver a sua descendência, e Deus falou a Abraão, irmãos,
Deus falou a Abraão que a sua descendência seria escravo. Que passaria um tempo escravo no Egito. E Deus cumpriu. Não cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Sim. Sua descendência vai ser escrava. Se não for por fé, a pessoa diz, eu quero esse Deus, não. Um Deus que me chama, diz que vai me dar um filho e bota os meus filhos para ser escravo. E por que ele obedeceu? Por que ele peregrinou? Por que ele aguardou? Por que Deus fez Sara se tornar mãe? Porque eles não tinham expectativa aqui. Eles criam em uma pátria, um lugar de morada. Alguns dos irmãos aqui já viajaram para fora do Brasil? Ninguém? Já viajou, Aldir? Muito bem, Aldir. Você é um estrangeiro. É semelhante o estilo de vida do nosso aqui com o do pessoal de onde tu foi? Mais ou menos, né? Fala a mesma língua? Não. Não é? Come a mesma coisa? Não. A temperatura é a mesma? Não. Alguém já foi a algum lugar que se sentiu meio como estranho? Porque a ideia de estrangeiro é ser diferente, é ser estranho no meio de outros. É você pegar um tomate e botar no meio das laranjas. É você pegar um abacate e botar no meio das goiabas. É estranho, é diferente. Nós somos estrangeiros. Nós somos estranhos desse mundo. Não pertencemos a esse lugar. Nós não somos daqui. A nossa pátria, a nossa bandeira, o hino que cantamos, não é daqui. Não é o Brasil. É os céus. O Senhor e Rei, presidente, o que for que você pense, dessa nação é Deus. Deus é o que governa a vida de seu povo. Então, irmãos, se nós não nos dobrarmos ao senhorio do Senhor, ficaremos com as expectativas aqui, nessa terra. Nessa terra que o povo diz que é boa. O que se planta nessa terra aqui dá. O que se cultiva nessa terra aqui dá. Para onde você for no Brasil, onde plantar, o que fizer, essa terra tem. Todo tipo de minério, todo tipo de riqueza, água potável, montanhas. Mas o povo que nasce dessa terra, misericórdia. Vocês, eu, um povo mau, um povo idólatra, um povo inclinado ao pecado, que ama o pecado. Um povo que não se dobra ao senhorio de Deus. Aí você vai colocar as expectativas aqui, nessa pátria, nessa cidade. Se nós formos observar, irmãos, a nossa cidade, ela é uma das melhores de se viver em termos de cidades do interior do Brasil. Campina Grande. Vocês sabiam disso? Educação, saúde e saneamento básico. Ela é uma das melhores do Brasil nas cidades de interior. Interessante, né, irmãos? Sério. E nós que moramos aqui sabemos que poderia ser um pouco melhor, não poderia? Poderia.
Aí você decide ir para outro lugar. Não, não vamos viver mais em Campina, não. Vou lá para Campos do Jordão. Cidade climatizada, né? Friozinho, chocolate, né? Que lá faz esses negócios, chocolate. Neve no tempo de inverno. Só. Para onde você for na face da terra, irmãos, não se compara com a pátria que Deus tem preparado para nós, as cidades. Só que tem um detalhe. Tudo isso que Deus prometeu a Abraão, a Sara até agora, não é para nos mostrar um local literal da qual nós estaremos mais agradados, com maior gozo e satisfação por conta do local. Na realidade, tudo se resume em estar com Deus, em ter a Deus junto dele. Então, aonde Deus estiver, aonde a voz do Senhor estiver, se estivermos dando ouvidos, ali é o lugar de se estar. Quando Deus chamou uns lá para a soledade, esse chamado para os nossos corações pode até ter doído, mas aonde Deus chamou é o lugar de se estar. Se Deus nos chamar lá para a Antártida, o lugar mais difícil de se viver na face da terra. Se Deus está lá, a sua voz, o seu chamado, lá é o lugar onde nós devemos estar. Esse chamado de Deus que nos comissiona para uma vida de peregrinação, aonde Deus estiver é o lugar que nós devemos estar, irmãos. Se Deus nos dar o mandamento, se Deus nos comanda a ordem, precisamos ouvir a sua voz e seguir os seus chamados, não o nosso coração. Abraão ouviu, Sara ouviu. E agora, verso 17, o seu filho também ouviu. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Acerca de Isaque, há 2 atos de fé que nós podemos aprender. Primeiro é que no momento do seu sacrifício, ele aceitou ser sacrificado. Segundo as Escrituras, Isaque já era um adolescentezinho. Isaque sabia que quando ele viu seu pai com um cutelo, com lenhas, ele sabia que seu pai iria sacrificar. Porque era comum. Ele viu muitas vezes seu pai oferecendo sacrifício a Deus. E o texto diz que Isaque pergunta ao pai: aonde está o cordeiro? Você vai sacrificar o quê? Está subindo ao monte. Primeiro vai a comitiva, né? Abraão no seu cavalo, junto com Isaque no seu, e os 2 servem, tudinho. Chega na beira do monte, aí Abraão fala: fiquem vocês 2 aí que eu vou subir com Isaque. E a gente retorna. Os servos só souberam dessa história depois. Isaque sobe com seu pai, sobe. O senhorzinho, viu, irmãos? Já era um senhorzinho, já tinha tido Isaque, mais de 100 anos. O filho levando, junto com seu pai, a lenha e o cutelo no bolso do pai. Subiu o monte. Cadê, pai, o cordeiro? Não, Deus vai providenciar o cordeiro. Não se preocupe, não. Irmãos,
Que dor no coração de Abraão deve ter tido ao falar para o seu filho que Deus providenciaria o cordeiro. Porque era Isaac que deveria morrer. Podia ter pulado lá do monte, né? Eu vou ficar aqui nada, eu vou correr. Eu mesmo tinha dado uma carreira. Tem uns meninos que quando vai cortar as unhas já corre, não quer. Quanto mais para cortar o pescoço. Tem uns meninos que é ruim, né, irmão, para cortar a unha? Corre a casa todinha para ir a mãe atrás. Só, irmãos, que a fé que havia no coração de Abraão era a mesma fé de seu filho. A influência da vida de Abraão, o estilo de vida de Abraão, influenciou a vida de seu filho. Segundo o autor dos Hebreus, e essa interpretação é exclusiva dele, ele diz que esse jovem, Isaac, ele acolhe feliz. Ele se entrega ao sacrifício alegre. Ele sobe no altar bem quietinho. E percebe, irmãos, tente imaginar a cena. Um senhor de mais de 100 anos, junto com um jovenzinho, colocando as pedras, formando o altar. Depois disso, ele faz uma camada de madeira. Se deita, menino. Se deita o menino. Amarra o menino. Puxa a faca. Olha nos olhos de seu filho. Do seu único filho. Levanta a sua mão. E quando vai fazer força para descer, o anjo fala. Essa semana, o meu menino adoeceu. Eita, irmãos, a gente foi provado nesse negócio aí. Ele teve um bocado de exame. Furaram o menino. Passaram sonda no menino. Quase que o menino passa 10 dias no hospital internado. Meu Deus. Senhor, pense numa dor. E Abraão, irmãos, com a faca na mão, e quem fazia isso era as enfermeiras, né? E Abraão estava com a faca na mão, Pia. É inimaginável essa cena. Eu não quero nem tentar pensar em realizar isso. Você não consegue imaginar fazer isso com seu filho. E Abraão creu, segundo o texto, que Deus poderia, após Abraão cortar o pescoço do seu filho, esperar o sangue derramar. E mais, irmãos, alguém já viu algum animal sendo morto, cortando o pescoço? Ela se esperneia ou não se esperneia? Vê o seu sangue do seu filho ser derramado sobre aquele altar de madeira, se esperneando, esperando o seu fôlego parar, todo o seu sangue derramar. Após isso, ele tinha que fazer fogo, não tinha fósforo. Ia pegar uma pedra e esperar pegar fogo e ficar olhando ali o altar queimando, e seu filho ali. Pegar fogo, o filho se queimar, o corpo dele. Levantar aquela labareda e Abraão ali. Para depois de tudo isso, o homem ainda crer que do pó, Deus saberia de fazer a diferença do pó da madeira com o pó do corpo de Isaac, para tornar ele vivo do pó. Essa prova de fé que veio a Abraão
já tinha vindo a Sara. De um ventre amortecido, Deus deu vida. E de um corpo amortecido, Abraão creu que Deus também tinha poder para dar vida. Que fé! E é essa fé que o Senhor requer de nós. Crer que esse Deus que cria o ventre da mãe, o ventre materno para dar vida, é o Deus que do pó da terra gera vida. Não foi isso que Deus fez com Adão? Do pó da terra ele deu vida. Nós somos barro. Nós somos terra. Nós somos pó. E das cinzas Deus é poderoso para ressuscitar. Essa é a interpretação que o autor dos Hebreus tem analisando o texto de Gênesis. No céu a gente vai saber quem foi esse homem que escreveu isso. Ou essa mulher. Mas segundo as escrituras foi um homem. Ele creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Primeiro ato de Isaac se entregou à vontade do Senhor. Sorriu para a morte. E segundo, Isaac abençoou seus filhos. Esse também é um ato de fé que nós devemos aprender. Com Abraão nós aprendemos a obedecer, a peregrinar, a esperar em Deus, assim como também com Sara, a aguardar a promessa. Com Isaac aprendemos a nos alegrar, mesmo em meio ao sofrimento, e também a abençoar nossos filhos. Irmãos, a bênção, a autoridade que Deus deu aos pais para abençoar seus filhos, ainda existe. Não foi reclusa no tempo dos patriarcas. E interessante, irmãos, que a bênção que Isaac deu a Esaú e a Jacó, aconteceu do jeito que ele abençoou. Jacó, que tomou para si a primogenitura, comprou do irmão com lentilha. Se fosse com fava ou com feijão, irmão? Uma feijoada, não, Gustavo? Mas lentilha não tem gosto de nada, não. Tem gente que gosta, tem alguém que gosta de lentilha aqui? Só uma irmã, tá vendo? Se fosse fava, Prato de lentilha. Um grão incomum. Às vezes a gente não sabe, mas a plantação de lentilha é incomum na região onde Isaac morava. Era um prato raro, difícil de se fazer. Por isso que Jacó fez. Vou botar logo um negócio aqui difícil de fazer. Um prato raro, caro. Por isso que Esaú aceitou. Esaú, diferente de Jacó, Esaú viu hoje o terreno. Perceba as diferenças. Viu agora. Viu a bênção imediata. Jacó não. Jacó viu o porvir. Porque a bênção da primogenitura nas escrituras é algo importante, irmãos. O primogênito tem sim, de fato, uma bênção especial. Eita. Diego e Diogo. Quem é Esaú e Jacó de vocês? Quem foi que nasceu segundo? Olha aí, tá vendo, Diogo? Tu és Esaú, viu? Eu sabia de muito tempo. Tu nasceu primeiro? Então tu és Esaú mesmo. Interessante, irmãos? No mesmo ventre, 2 irmãos, um na cara do outro. Mas a promessa era só para um. O que foi que Esaú fez e Jacó fez no ventre da sua mãe, para que Deus escolhesse a Jacó e não a Esaú? Porque desde os tempos de Adão até aqui, o primogênito era o que recebia a maior posse, era o que recebia a maior bênção. Aí Deus inverte.
Na história da nossa vida, irmãos, não é a gente que constrói e estrutura ela, é Deus. Se Deus quiser fazer de um pequenininho o levantar sobre todos, Ele faz. Se Deus quiser fazer com que 10 crianças que vão dar daqui a pouco falar aqui para nós, nos dar uma palavra que toque o nosso coração, ao invés de Deus estar utilizando um homem, Deus pode, porque Ele pode. Ele usa quem Ele quer. Deus escolhe a Jacó ao invés de Esaú. De Jacó, o enganador, o trapaceiro, Deus faz uma nação porque o seu pai o abençoou. Sendo assim, irmãos, essa é também para nós um outro ato de fé que nós podemos aprender com Isaac. A bênção para com os filhos. Creio que quem toma de conta dos filhos não é os pais, é Deus. Não é Deus, não é você que trabalha o mês inteiro, que coloca o feijão e o arroz na sua casa, que vai garantir a saúde de seus filhos. Não é a Unimed que você tem ou qualquer outro plano. Ou se você é médico, não é porque você estudou que você vai garantir a saúde de sua família. É Deus. É Deus, irmãos. É Deus que governa a nossa vida, a nossa família. É Ele. Ele é digno de todo louvor e adoração. Por isso que Jacó, segundo o que diz no verso de número 21, pela fé Jacó, quando estava para morrer, também abençoou cada um dos seus filhos, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, e também adorou. Essa seria o outro ato de fé que podemos aprender com Jacó. Ele adorou. A adoração, ela é motivada por um coração que conhece a Deus. Quando esse que tem um relacionamento com Deus tem uma visão do Deus Criador, essa visão gera em nós adoração. E por fim, José, verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. José e a sua história é algo fantástico. Esquecido pelos irmãos, odiado pelos irmãos, recebe de Deus também uma palavra. Deus disse que ia colocar ele acima até de seu próprio pai. E os irmãos tiveram inveja. José é colocado na cisterna. Coloca ele, esconde José, vende José. José que era filho, mimado pelo seu pai, agora é escravo. Vai para a casa de Potifar. Deus o abençoa. A mulher trama um negócio contra José. José é preso de novo. Vai para o Egito. Deus abençoa José na prisão. E da prisão, Deus o faz maior entre todos os homens no Império Egípcio. Menos do que o faraó, que era Deus para o povo egípcio. Aí esse José, rei praticamente do Egito, governante de toda uma região que pegava do norte da África até quase a região da Ásia Menor, governando tudo, vê os seus parentes chegarem até ele e a promessa que Deus fala a ele em sonho. Deus falou a José, se cumpriu. Mas José sabia que tudo isso que aconteceu na vida dele era porque Deus
faria algo no seu povo, na sua família, através de sua vida. Então também, irmãos, às vezes, quando Deus nos chama, Deus fala ao nosso coração e Deus quer nos utilizar para alcançar também os nossos, os da nossa casa. Ainda que nós venhamos a ser esquecidos, pressionados, perseguidos, afastados, mesmo assim, no tempo devido, Deus utilizará os seus para salvar os seus. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, a expectativa de José não era ter uma lápide, ou muito menos que lá não tinha lápide, né? Era pirâmide. Porque a fé dos egípcios, a crença dos egípcios, era que a pirâmide seria um portal para o porvir. Então eles guardavam os bens ali dentro da pirâmide, e lá na pirâmide eles aguardavam a ressurreição, eles criam na ressurreição. José não. José não quis ficar dentro de uma pirâmide, morto. O seu pedido foi para que os seus ossos fossem guardados e só fossem enterrados mais uma vez na terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados, ao seu pai, ao seu avô, ao seu bisavô. Como disse o verso de número 16, Deus, ele não se envergonha de ser chamado o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque até então esse Deus que tinha se revelado só a Noé e passou um bom tempo sem falar com nenhum homem, só veio falar com Abraão, e ninguém o conhecia por nome nenhum. Agora esse Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E até hoje ele é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sendo assim, irmãos, tenhamos os exemplos dos patriarcas. Tomemos esses exemplos, esses atos de fé, a obediência, a peregrinação, a esperança, a confiança, a vida entregue, aguardando o cumprimento da palavra do Senhor. Se nós nos entregarmos diariamente ao seu senhorio, vocês não têm noção do que Deus pode fazer através da vida de vocês. Entregue-se ao Senhor, deixe-se ser enchido pelo seu Espírito e aguarde o que Ele pode fazer através de sua vida. Oremos. Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque Tu és Senhor. E nessa manhã, Pai, nos entregamos a Ti, ao Teu senhorio, e aprendendo, ó Pai, com esses homens, que pela fé, Senhor, nós podemos viver. Por isso, ó Deus, te pedimos que o Teu auxílio, a Tua ajuda no cumprimento, ao ouvir o chamamento do Senhor, e ao ouvirmos, Senhor, a Tua voz, que possamos nos entregar, obedecer a Tua voz, no nome de Jesus.